Bem-vindos a Sagres, um lugar impressionante na costa oeste de Portugal. No vídeo de hoje vamos mostrar para vocês o que podemos visitar em Sagres em um roteiro de um dia. Vem comigo! Então, galerinha, se vocês estão preparando uma viagem para o Algarve, essa lista de locais a visitar em Sagres vai ajudar a você se planejar na visita. Vai servir tanto apenas como para um dia, como também para quem quer ficar uns dias nesse cantinho maravilhoso de Portugal. E também contar para vocês que Sagres é uma freguesia que pertence à Vila do Obispo, com menos de 2.000 habitantes. É um recanto muito sossegado e pitoresco do Algarve, dominado pelos ventos, que o torna muito atrativo para os amantes também do surf, do kitesurf e do windsurf. Foi aqui que viveu o infante Dom Henrique, o navegador, o promotor de muitas viagens às costas africanas na época dos descobrimentos. Assim que, além de paisagens e praia, encontramos monumentos de interesse histórico como a maravilhosa Fortaleza de Sagres ou o Cabo de São Vicente. Siga conosco e descubra as melhores coisas para fazer em Sagres aqui em Portugal. Começamos oficialmente nosso passeio aqui em Sagres e a nossa primeira parada é a Fortaleza de Sagres. Ela fica uns 4 minutos do centro da cidade com mais ou menos 1,9 km, assim que não tem nenhum problema se vamos andando desde a vila ou se vamos de bicicleta, mas também podemos ir de carro sem nenhum problema porque tem bastante estacionamento em frente à Fortaleza. Chegamos relativamente cedo para aproveitar bem o passeio. Vamos ver aqui como é a Fortaleza e já mostro tudo para vocês. Vamos começar então, galerinha, com a Fortaleza de Sagres, mas dentro dessa fortaleza há muita coisa que ver. Antes de falar dela, eu vou falar para vocês que dentro dessa fortaleza também há a Porta da Praça, a Igreja de Nossa Senhora da Graça, o Baluarte e as Muralhas, Câmara de Som, o Farol e também o Museu dos Descobrimentos Portugueses. Eu vou trazer um pouquinho de cada um aqui para vocês. A Fortaleza de Sagres, também conhecida como Forte de Sagres, é uma das atrações turísticas mais populares aqui em Sagres. Acredita-se que a primeira fortaleza de Sagres tenha sido construída pelos mouros no século IX para proteger a região dos ataques dos invasores. Mas durante o reinado do rei Afonso III, em meados do século XIII, a fortaleza foi construída e reforçada para proteger a região dos ataques marítimos. Mas já no século XIV, o rei português Dom Dinis ordenou a construção de uma nova fortaleza em Sagres. Esta fortaleza era composta por uma muralha circular, torres e um fosso em volta. A fortaleza de Dom Dinis também abrigava um convento, uma igreja e um hospital. No século XV, durante o reinado de Dom João II, a fortaleza de Dom Dinis foi ampliada e reformada. A fortaleza foi renomeada como Fortaleza de Sagres e tornou-se um importante centro de defesa costeira com vista para o Oceano Atlântico. A Fortaleza de Sagres foi projetada como um castelo medieval com 2 torres cilíndricas e uma muralha com vários baluartes. Mas já na era do descobrimento português, a Fortaleza de Sagres tornou-se um importante centro de treinamento para a navegação e a exploração marítima. A Escola de Sagres, criada por Dom Henrique, também era um centro de inovação em termos de tecnologia naval. Vários exploradores e navegadores famosos frequentaram essa escola em Sagres, incluindo Vasco da Gama. E durante o século XVII, a Fortaleza de Sagres foi danificada por invasores e terremotos. Durante o século XVIII, a fortaleza foi reconstruída e fortificada novamente para proteger a região dos ataques dos piratas e dos corsários. Várias baterias e artilharia foram adicionadas à fortaleza durante esse período. E só então que no século XX, a Fortaleza de Sagres foi restaurada e aberta ao público como um museu. A fortaleza foi declarada Patrimônio da Humanidade em 1910 e é hoje um monumento histórico importante e um dos pontos turísticos mais populares aqui em Sagres, com vistas deslumbrantes do oceano e da paisagem circundante. Mas antes
de começar a falar de todos os pontos aqui da fortaleza, vamos começar com a entrada, com a porta da praça, é o portão de entrada da fortaleza, que antes de ser danificada havia um fosso e uma ponte levadiça por aqui. Esta porta da praça é uma das principais entradas dessa fortaleza, situada no lado sul da fortaleza. Ela é originalmente a entrada principal da fortaleza, mas agora é usada como uma das principais entradas para os visitantes. Esta porta também tem uma estrutura de pedra com um arco em forma de ogiva decorada com escultura de cruzes e uma esfera similar, um símbolo comum da era do descobrimento português. E uma vez dentro da fortaleza, vamos diretamente conhecer a igreja de Nossa Senhora da Graça. Esta igreja foi construída no século XVI em estilo manuelino durante o reinado do rei Manuel I de Portugal e serviu como a igreja da fortaleza de Sagres. Mas na verdade essa igreja substituiu uma antiga ermida de 1459 e acredita-se que esteja situada no topo de um antigo ossuário, e aconselhamos que entre para ver os seus azulejos brancos e azuis e um belo retábulo de estilo barroco. Perto dela você também pode ver uma rosa dos ventos. Essa igreja está aberta para visualização e é uma das principais atrações turísticas desse forte. Sua localização no alto de uma colina oferece vistas panorâmicas do oceano e da paisagem de Sagres. E outro ponto interessante para vocês conhecerem aqui, que é uma espécie de labirinto em que você ouve bem alto o som do mar. Na verdade, isso tem o nome de Câmara do Eco. É uma estrutura subterrânea em forma de cúpula, que foi construída durante o reinado do rei português Dom João II no século XV, como parte da reforma da fortaleza. A Câmara do Eco é um espaço vazio com paredes concavas e um teto de grade que produz um efeito acústico especial. Qualquer som emitido dentro dela é amplificado e ecoado várias vezes, criando um efeito de eco notável. O som é amplificado pelas paredes curvas da câmara e pelos orifícios da ventilação no teto. Acredita-se que a Câmara do Eco tenha sido usada para fins militares, possivelmente como um depósito de munição ou como uma prisão secreta. A Câmara é uma atração turística popular e os visitantes são incentivados a falar, cantar ou até mesmo bater palma para experimentar o efeito acústico impressionante. A continuação, vou deixar aqui para vocês um pouco desse som para vocês verem como é mais ou menos. Vamos conhecer mais um ponto que podemos encontrar aqui dentro dessa fortaleza. Vamos falar sobre o farol de Sagres, que é uma torre de sinalização marítima. Esse farol foi construído no século XIX durante o reinado do rei português Dona Maria II para substituir um farol anterior datado de 1793 que se situava no mesmo local. Esse farol foi construído em alvenaria de pedra e argamassa e tem uma altura de 26 metros. A luz emitida pelo farol tem um alcance de 36 milhas náuticas, tornando-se um importante ponto de referência para os navios que navegam pela costa sul portuguesa. E durante a Segunda Guerra Mundial, o farol de Sagres foi desativado para evitar que a sua luz atraísse a atenção de navios inimigos. Em 1946, o farol foi reativado e modernizado com novos equipamentos, incluindo uma lente óptica de Fresnel de 4 painéis que substituiu a lente anterior de vidro. E atualmente esse farol é gerido pela Autoridade Marítima Nacional e está aberto para visitas turísticas. E trazendo já o último ponto a visitar aqui na Fortaleza de Sagres, antes de seguir caminho para o Cabo de São Vicente e o Farol, quero trazer aqui para vocês o Museu do Descobrimento, que na minha opinião foi o melhor ponto a visitar dentro da Fortaleza. Esse museu, que foi inaugurado em 1960 por ocasião do 5º centenário da morte do infante Dom Henrique, o navegador português, que foi uma figura-chave na era do descobrimento. O museu é dedicado à história das viagens marítimas portuguesas, explorando a cultura e a tecnologia dos marinheiros, bem como as histórias da conquista e descoberta realizada pelos portugueses ao longo do século XV e XVI. O museu também apresenta uma coleção de artefatos e exposições interativas que ilustram o período de expansão marítima portuguesa. E entre todos os destaques do museu está a réplica em tamanho real dos navios que eram usados pelos navegadores portugueses na época dos descobrimentos, incluindo a cavalaria e um nau.
Além disso, há também exposição sobre os instrumentos de navegação, as rotas marítimas e as histórias de figuras importantes da história marítima portuguesa, como Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Na verdade, que para visitar esse Museu dos Descobrimentos em Sagra é uma oportunidade de viajar no tempo e explorar a história das viagens marítimas portuguesas. O museu oferece uma experiência interativa e educativa para todos os visitantes, com exposições que retratam os desafios enfrentados pelos navegadores portugueses e a tecnologia usada nas viagens marítimas e as descobertas que mudaram o curso da história. Ao visitar o museu, os visitantes podem ver as réplicas dos navios usados pelos navegadores portugueses, bem como os instrumentos de navegação usados na época dos descobrimentos. Além disso, há também uma exposição que conta a história de figuras importantes como Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, bem como informação sobre as rotas marítimas e as descobertas realizadas pelos portugueses. Pessoal, visitar o Museu dos Descobrimentos Portugueses é uma ótima maneira de mergulhar na história de Portugal e conhecer mais sobre os efeitos notáveis dos navegadores portugueses na era dos descobrimentos. E além disso, existem vários documentários e filmes que abordam a história dos descobrimentos portugueses e a expansão marítima de Portugal, que podem ajudar a entender melhor o contexto histórico em que o museu está inserido. Um bom exemplo é a série documental Os Navegadores, produzida pela RTP, que explora a história das viagens marítimas portuguesas e a importância de figuras como Vasco da Gama e o Pedro Álvares Cabral. Então, pessoal, antes de acabar aqui a história do museu, o último ponto a visitar na Fortaleza, vou trazer aqui para vocês os horários de entrada e os meses que podemos vir visitar essa fortaleza, tá bom? Lembrando para vocês que a Fortaleza de Sagra tem uma grande esplanada com estacionamento gratuito, não se paga nada. O horário da Fortaleza de Sagres de maio a setembro é das 9h30 às 20h, de outubro a abril é das 9h30 às 17h30 e a última entrada é 30 minutos antes de fechar a Fortaleza. O preço de entrada para a Fortaleza é 3 euros, com desconto para estudantes e maiores de 65 anos, menores de 12 anos não paga nada. E o preço da entrada do museu é 14 euros por pessoa. E já para acabar a história do museu e seguir com o nosso tour para outros lugares, vou deixar aqui para vocês um pouquinho do som, dos relâmpagos e dos trovões que enfrentavam os marinheiros naquela época de navegação no mar de Portugal. Seguindo com o nosso tour de um dia em Sagra, vamos trazer para vocês também o Cabo de São Vicente e o seu farol. O Cabo de São Vicente é um promontório rocoso localizado no extremo sudoeste de Portugal. Ele é o ponto mais ocidental do continente europeu e também é conhecido pela sua importância histórica como local de passagem de rotas marítimas importantes. O farol do Cabo de São Vicente é um dos faróis mais antigos de Portugal, tendo sido construído no século XIX. Ele tem uma altura de 24 metros e um alcance luminoso de cerca de 35 km. O farol é operado pela Marinha Portuguesa e é aberto ao público para visitação. A história do farol remonta ao século XVI, quando foram colocadas 2 torres de fogo no local para ajudar a guiar os navios que passavam por ali. Em 1783, o Marquês de Pombal ordenou a construção de uma torre de pedra para substituir as torres de fogo. No entanto, a torre de pedra foi destruída por um terremoto em 1755. Foi aí que então decidiram a construção do farol atual. Começou em 1846 e foi concluída em 1858. Ele foi projetado pelo engenheiro francês Gustave Eiffel, que também projetou a Torre Eiffel em Paris. O farol foi modernizado ao longo dos anos com a instalação de equipamento mais avançado e a automação do sistema de luz. Visitar esse ponto aqui no Sagra é muito importante, já que fica a poucos quilômetros do centro e 6,6 km do centro. Durante vários anos foi considerado o fim do mundo e Henrique o Navegador também aqui fundou no século XV a sua escola de navegação, de onde foram promovidas várias das grandes proezas dos descobrimentos portugueses. Essa atual fortaleza servia para proteger a área dos piratas e hoje você pode entrar grátis a título de curiosidade. O belo farol vermelho
que se pode observar ainda se encontra operacional. Aqui também você encontra uma cafeteria e uma casa de banho que paga para entrar claramente na casa de banho, e um museu sobre a história deste local que hoje estava fechado, mas também tem uma taxa extra para entrar. E se você deseja comer alguma coisa fora do recinto, para não comer aí no restaurante do recinto, tem um monte de barraca que vende lanches, bebidas, sanduíche, hambúrguer. E então, galerinha, vamos para o nosso último ponto, que é o ponto que eu mais gostei, que eu fiquei, gente, maravilhada total. É o mundo da maravilha. E é a Casa do Artesanato Humor. Ao passar pelo Agave, você vai perceber que uma das melhores coisas que você pode levar de recordação, para além das memórias inteligíveis desta viagem, são as cerâmicas feitas à mão. Por isso que é algo que eu recomendo muito que faça em Sagra, o Artesanato Humor. Não será muito difícil de encontrar a loja, porque com certeza vocês passarão por o caminho de Cabo de São Vicente e ficará impressionado com a sua fachada repleta de pratos feitos à mão. É uma loja de artesanato na região do Algarve e é conhecida por sua riqueza e diversidade. A cerâmica, por exemplo, é uma tradição antiga na região e é feita principalmente em Olaria, gente, uma pequena aldeia perto de Lagos. Os artesãos locais produzem cerâmica decorativa e utilitária, como pratos, tigelas, jarras e vasos, usando técnicas tradicionais e materiais locais. E você passear por uma loja, tem tanta coisa bonita que você fica com dúvida até do que você vai trazer. Dá vontade de você trazer tudo para casa, mas realmente as condições não dá e tampouco não tem de colocar tanta coisa, né? Então eu decidi pôr um gatinho de cerâmica muito lindo que me custou 14 euros. E então, galerinha, chegamos no finalzinho desse tour de um dia em Sagra, onde vocês conhecerão através desse vídeo os pontos mais importantes em Sagra. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like no vídeo se você gostou e vejo vocês na próxima aventura. Um forte abraço!